Vitória merecida do Capivariano, a Ponte não jogou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de um time só. Né? A Ponte não se encontrou, não se achou, a molecada sentiu o jogo. E os mais experientes que deveriam dar conta do recado, eu estou falando do Simon e principalmente do Rodrigo Souza, entregaram de presente o gol para o Capivariano. As defesas do Diogo Silva já se tornaram, assim, normais, né? Afinal de contas, é um grande goleiro e se não fosse esse Diogo Silva, a Ponte estava enroscada, estava complicada. Porque desde a Série C, agora no Campeonato Paulista, ele já salvou muitos desastres, não é? Então o time não jogou no primeiro tempo. Agora, quando foi para o intervalo, vitória parcial do Capivariano por 1-0, o técnico Marcelo Fernandes foi muito bem, viu? Muito bem. Ele colocou o Júlio, me parece, número 2, na zaga, colocou o Rodrigo Souza na sua posição de origem, primeiro volante, trouxe o Elvis um pouquinho mais para trás para poder efetivamente armar o time, e o Luquinha entrou bem. Não foi só o Luquinha que entrou bem, não. Deixa eu pegar aqui o nome da rapaziada. Gostei do Gustavo Almeida, gostei do Caio Ganga, gostei do Luquinha. Eu acho que no segundo tempo, os números, né? Os números apontam o seguinte para o segundo tempo, Edu. Só para você ter uma ideia. A Ponte terminou com mais posse de bola do que o Capivariano no segundo tempo, não é? 8 chutes a Ponte deu a gol no segundo tempo contra 3 do Capivariano. Só que no cômputo geral, né? Primeiro mais segundo tempo, a vantagem do Capivariano em posse de bola, 57%, 15 chutes contra 11, escanteios 4 para o Capivariano e 2 para a Ponte, troca de passes corretos 443 para o Capivariano, 334 por parte da Ponte. Desarmes, a Ponte desarmou mais o Capivariano, 15 contra 18. Só que a Ponte foi um time muito faltoso. Foram 16 faltas no jogo todo e 5 para o Capivariano. Bom, em suma, no segundo tempo, com as mexidas, do Luquinha, da rapaziada, o avanço do Rodrigo Souza e principalmente trazendo o Elvis para armar um pouco mais atrás, ele estava funcionando como segundo atacante no primeiro tempo, a Ponte melhorou. Mas você percebe nitidamente, além, evidentemente, da competência do Capivariano, que o time da Ponte falta punch, falta personalidade, falta confiança. Jogador de futebol sem confiança é complicado. E a Ponte está cabisbaixa, os jogadores... Você percebe no jogo, eles estão tristes demais, né? É uma situação que ninguém quer passar. Tentaram no segundo tempo, com toda a hombridade que eles têm, com a força dessa garotada, mas não foi suficiente. Vitória incontestável de 2-0. E só para fechar meu comentário, eu acho muito curioso, e realmente o Bolle citou isso na transmissão esportiva, e foram palavras do Eberlin na entrevista da última sexta-feira, dizendo, não, o Transferban é só pagar, chegou lá, pagou, mas como pagar? De que maneira? E quando vai pagar? Então está dizendo que é situação burocrática. Eu não entendo, não posso dizer nem que sim, nem que não. O Tigrão na sexta-feira apurou que esse Transferban vai cair na sexta-feira que vem. Isso significa que a Ponte contra o São Bernardo no meio de semana vai jogar com essa rapaziada aí. Eu só um aviso aos navegantes. O São Bernardo é mais time que o Capivariano. Tomara não seja desta maneira. Segunda-feira cai o Transferban e a Ponte resolva a sua vida, porque ela precisa de mais jogadores mais tarimbados. Ela precisa de jogadores para o Marcelo ter opção. Hoje não deu para a Ponte, de novo. E como disse aí o nosso amigo Pedro Piscinato, a Ponte sim, com 3 jogos, 3 derrotas, sofre sério risco de rebaixamento, infelizmente. Edu.